Quantas vezes na vida a gente se pega perguntando: onde está Deus no meio de tudo isso? São momentos em que tudo parece desmoronar. Você ora, busca, espera, e mesmo assim parece que nada muda. Os problemas continuam, o sofrimento persiste, e a única coisa que aumenta é o silêncio. Parece que o céu está calado, e então o coração se enche de dúvidas, o medo toma conta, e vem a sensação de abandono. Mas é justamente aí que precisamos nos lembrar de uma verdade poderosa. Deus está no controle sempre e sempre estará. Não importa o que os nossos olhos estejam vendo, ou o que o nosso coração esteja sentindo. Deus continua sendo Deus. Ele não dorme, não se distrai, não se esquece. Ele está presente. Ele vê, ele sabe, e ele age no tempo certo. Na Bíblia, essa certeza é repetida de várias formas. Basta olhar para a vida de homens e mulheres que passaram por situações muito piores do que as nossas. E, ainda assim, foram sustentados pelas mãos de Deus. Vamos pensar em alguns exemplos. José, o sonhador José tinha um sonho. Era jovem, obediente, amado por seu pai. Mas os próprios irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo. Ele foi parar no Egito, longe da família, longe de tudo que conhecia. Sofreu injustamente, foi preso, esquecido. E mesmo assim, a Bíblia diz: e o Senhor estava com José, no meio da prisão, da dor e da injustiça. Deus não havia se ausentado. Ele estava ali, escrevendo uma história muito maior. José não sabia o que viria, mas Deus sabia. Anos depois, aquele mesmo jovem se tornou governador do Egito, salvando uma nação inteira da fome, e salvando também os irmãos que o haviam traído. Aos olhos humanos, tudo parecia perdido, mas aos olhos de Deus, tudo estava sendo preparado. Jó, o homem fiel, outro exemplo é Jó, um homem justo, temente a Deus, e ainda assim perdeu tudo: filhos, saúde, riquezas, amigos. Ficou no pó, sendo acusado e incompreendido. Mas no meio da dor, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, Jó confiou. Ele não viu Deus por um tempo, mas Deus o via. E quando tudo passou, Deus restaurou a vida dele em dobro. Porque quem permanece firme, mesmo no escuro, será recompensado quando a luz voltar. Jesus no barco no Novo Testamento. Temos aquela cena conhecida de Jesus com os discípulos no barco, durante a tempestade. As ondas batiam forte, o vento era violento, e os discípulos entraram em pânico, e Jesus dormia. Eles então gritam: Mestre, não te importas que pereçamos? Quantas vezes a gente também se sente assim, no meio da tempestade, com a impressão de que Jesus está dormindo, sem se importar, mas ele se levanta e acalma o mar com uma palavra, porque ele nunca perde o controle. A tempestade pode nos assustar, mas não assusta ele, o controle que não se perde. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação difícil, um diagnóstico inesperado, um coração partido, uma perda irreparável, uma porta que se fechou, uma solidão que grita. Talvez você esteja no escuro, sem saber para onde ir, mas escute isso. Deus não perdeu o controle da sua vida. Seus planos ainda estão de pé. Nada saiu do cronograma divino. O que parece um fim, na verdade, é um recomeço. Aquilo que você chama de tragédia, Deus pode transformar em testemunho. Aquilo que te faz chorar hoje pode se tornar o motivo do seu sorriso amanhã. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nem todas as coisas são boas. Algumas doem muito, mas todas cooperam. Mesmo a dor, o silêncio, o atraso, tudo está se encaixando para formar um plano maior. E Deus, como um pai amoroso, não desperdiça nenhuma lágrima sua. Ele recolhe, ele vê, ele age. Quando Deus está em silêncio, é comum pensarmos que o silêncio de Deus é rejeição. Mas na maioria das vezes, o silêncio dele é preparo. É no silêncio que ele trabalha em áreas que a gente não vê. É no silêncio que ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé, amadurece. Se Deus está em silêncio,
não significa que ele te abandonou, significa que ele confia em você para permanecer firme, mesmo sem respostas. E isso é um privilégio, porque grandes propósitos exigem grandes processos. Não ande pelo que vê. A palavra de Deus nos ensina a andar por fé e não por vista. E isso é mais difícil do que parece. É fácil crer quando tudo vai bem, mas é na crise que a fé verdadeira aparece. Quando tudo diz não, quando as portas se fecham, quando a conta está vazia, quando os diagnósticos são ruins, quando o coração sangra menos, é aí que a fé grita mais alto. Eu confio em Deus mesmo assim, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. A fé não depende de circunstâncias. Ela depende de quem é Deus. E Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amor. Deus já está no seu amanhã. Um dos nomes de Deus é Jeová Jiré, que o significa o Senhor proverá. Isso quer dizer que Ele já está no seu futuro, preparando o caminho, recursos, preparando conexões. Ele vê além do que você vê. Ele já está no lugar que você ainda nem chegou. E quando chegar a hora certa, tudo vai fazer sentido. A dor vai ter propósito. O tempo de espera vai ter recompensa. O deserto vai dar lugar à terra prometida. Enquanto você espera, continue confiando, continue orando, continue semeando o bem. Continue buscando a presença de Deus, porque no tempo certo, você vai colher. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, não pare no meio, não desista, não abandone a sua fé por causa de um momento difícil. Essa dor vai passar, essa fase vai passar, e quando passar, você vai olhar para trás e entender. Deus esteve comigo o tempo todo. Ele te sustenta. Isaías 4:1-10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa. Ele não apenas está com você, mas também te fortalece, te ajuda e te sustenta. Você não está sozinho, mesmo quando se sente sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende, ninguém se importa. Deus entende. E Deus se importa. Seja forte e corajoso. Lembre-se do que Deus disse a Josué, diante de um desafio enorme. Não fui eu que te ordenei? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A vida não é fácil, mas você não está caminhando sozinho. Você tem um Deus poderoso ao seu lado. E se Ele está com você, quem pode estar contra? Uma palavra final para o seu coração. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez esteja cansado, exausto. Mas Deus conhece os seus limites. E Ele promete que não permitirá que você seja provado além do que pode suportar. Você vai vencer essa fase. Vai superar esse luto. Vai sair dessa crise. Vai se reerguer. E quando tudo passar, você vai ser mais forte, mais maduro, mais cheio de fé, e vai poder ajudar outras pessoas que passarão pelo mesmo. Porque Deus não desperdiça histórias. Ele transforma cicatrizes em testemunhos. Ele transforma perdas em ganhos eternos. E Ele transforma você, dia após dia, de glória em glória. Então confie, descanse, espere e continue firme. Deus está no controle. Sempre esteve. E sempre estará. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva.